Oi, pessoal do Sinapse, tudo bem? Hoje, nessa aula, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a nomenclatura aí dos compostos orgânicos. A primeira coisa que vocês têm que pensar é que todo composto orgânico, através do nome dele, a gente consegue chegar na sua estrutura. Porque, basicamente, todos os compostos, eles vão ter três partes no seu nome. O prefixo do nome desse composto sempre vai indicar a quantidade de carbonos que a gente tem na cadeia principal. Nesses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, que a gente vai ver nesse vídeo, a gente vai ver apenas para cadeias que são normais, ou seja, aquelas cadeias que não possuem ramificação. Então, todas as vezes que eu for dar nome para um composto desse, a gente tem que pensar que a primeira parte do nome vai indicar a quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia. O intermediário, que vai ali no meio do nome, vai indicar para a gente o tipo de ligação que os carbonos estão realizando. Então, a gente vai olhar se só tem ligação simples, se tem ligação dupla ou se tem ligação tripla. Só que é importante pensar que esse intermediário é só em relação ao tipo de ligação entre carbonos. Então, se eu tenho ligação dupla com oxigênio, tenho ligação tripla com nitrogênio, isso a gente não vai ver nessa parte do nome. É só ligação entre carbonos. E a última parte lá do nosso nome, a terminação, o final dele, vai indicar para você a qual função orgânica o composto ele pertence. Então, se é um hidrocarboneto, se é um álcool, se é uma acetona, se é um ácido carboxílico, isso a gente já consegue ver através aí da sua nomenclatura. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar mais do geral e daí nos próximos vídeos eu vou especificando aí cada caso para vocês, beleza? Bom, em relação ao prefixo que indica o número de carbonos, se a gente tiver um único carbono na cadeia, o prefixo que a gente vai usar vai ser met. Se eu tiver 2 carbonos na cadeia, o prefixo que eu vou usar é et. 3 carbonos na cadeia, prefixo prop. 4 carbonos na cadeia, prefixo but. 5 carbonos na cadeia, prefixo pent. O que eu sempre falo? Esses 4 primeiros eu acho que são os mais difíceis da gente lembrar, porque são prefixos que a gente não está habituado a usar para quantidades. A partir do 5º carbono, vocês podem pensar aí nos mesmos prefixos que vocês usam na parte de polígonos lá em matemática. Então, aqui se eu tiver 5 carbonos pent, 6 hex, 7 hept e assim por diante. Ah, Mari, existe cadeia com mais que 10 carbonos? Sim. Se a gente pegar, por exemplo, com 10, dec. Com 11, dec. Com 12, dodec. E assim por diante. Vocês dificilmente vão ter um exercício onde você precisa dar nome para uma cadeia que tenha lá 15, 16, 17 carbonos. Geralmente são cadeias pequenas que o exercício vai cobrar a parte de nomenclatura, tá? Agora, o intermediário, o que a gente tem que ver? Se a nossa cadeia ela for saturada, ou seja, eu só tenho ligação simples entre carbonos, o intermediário que a gente vai usar nesse tipo de composto é o intermediário AN. Então, não importa quantas ligações simples você tem. Se a sua cadeia só tiver ligação simples, a gente só vai usar esse intermediário. Agora, se for uma cadeia insaturada, ou seja, que tem dupla ou tripla, você vai precisar ver, primeiro, qual é o tipo de insaturação e a gente precisa indicar no nome quantas insaturações eu tenho. Lembrando que é só entre carbonos. Se eu tiver lá uma dupla com oxigênio, eu esqueço de colocar aqui esse intermediário, certo? Então, se eu tiver uma única ligação dupla na cadeia, a gente vai usar o intermediário em. Se eu tiver 2 ligações duplas, de, em.
Se eu tiver 3 ligações duplas, tri-en. 4 ligações duplas, tetra-en. E assim por diante. Mesma coisa, dificilmente vai aparecer para você dar nome lá para uma cadeia onde você tenha 4, 5 ou mais ligações duplas. Geralmente é no máximo 2 que vão aparecer lá pra gente, tá? Agora, se a minha saturação for uma ligação tripla, se for uma ligação tripla, a gente vai usar o intermediário in. Se eu tiver 2 triplas, di-in. Se eu tiver 3 triplas, tri-in. E assim por diante. O que é importante? A hora que eu for mostrar para vocês os exemplos, vocês vão ver que eu tenho que indicar qual é a numeração que se encontra essa insaturação. A gente tem que pensar o seguinte, eu tenho que indicar no nome qual é o endereço, onde que a minha dupla ou tripla se localiza ali no composto. Por quê? Às vezes a gente consegue formar com a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, compostos diferentes. Então, quando a gente tem essa possibilidade, eu preciso indicar no nome onde que estão as ligações, certo? Quando é só ligação simples, eu não tenho esse problema. Mas se eu tiver ligação dupla ou ligação tripla, a gente vai ver que eu vou precisar indicar a posição dessa insaturação na cadeia. Um último exemplo que eu coloquei aqui para vocês, se aparecer uma dupla e uma tripla ali no seu composto, como que você vai pôr o nome? A gente vai pôr di, porque eu tenho 2 insaturações, en, por causa da ligação dupla, e in, por causa da ligação tripla. Então, fica dienin, certo? Muito difícil aparecer para vocês isso daqui para dar nome, certo? Geralmente, até aqui, mais fácil ainda aparecer só até uma ligação tripla, beleza? Agora, a última parte do nome do seu composto orgânico, ele vai indicar para você qual a função orgânica esse composto pertence. Então, por exemplo, a primeira função que a gente tem, que é a função lá que tem mais compostos, são os hidrocarbonetos, que são aqueles compostos que só tem carbono e hidrogênio. Todo hidrocarboneto que você pegar, a terminação no nome dele sempre vai ser O. Então, terminou em O, provavelmente você tem um hidrocarboneto. Agora, se a gente tiver um álcool, que é aquele composto que tem a ligação simples, numa ligação simples a gente tem a hidroxila, o OH. Como que vai ser a terminação dele? OL. Se eu tiver um aldeído, que é dupla O em carbono primário, terminação AL. Se eu tiver uma cetona, que é dupla O, que é a carbonila em carbono secundário, terminação ONA. Um ácido carboxílico, que é quando a gente tem a carboxila, que é dupla O, OH, terminação oico, e assim por diante. Eu vou falar aí para vocês durante os próximos vídeos que tem alguns compostos que a nomenclatura é um pouquinho diferente, a gente vai dividir em 2 partes, mas isso eu deixo para falar mais nos próximos vídeos, beleza? Agora, para a gente poder terminar, eu peguei e coloquei aqui alguns exemplos de como que vão funcionar aí essas nomenclaturas. Então, o primeiro composto que eu peguei, a gente tem lá 3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, eu vou usar o prefixo prop. Então, aqui, prop. Esses carbonos só estão fazendo ligação simples, ou seja, uma cadeia saturada. Então, qual é o intermediário que eu vou usar? An. Se no meu composto eu só tenho carbono e hidrogênio, é porque ele é um hidrocarboneto. Então, eu vou usar a terminação O. Então, aquele composto que eu tenho ali é o propano. Se por acaso vocês pegassem o nome, através do nome eu conseguiria chegar na fórmula estrutural do meu composto, certo? Agora, esse segundo composto, a gente tem 2 carbonos, então eu vou usar o prefixo et. Esses carbonos estão fazendo ligação simples, então eu vou usar o intermediário an de novo.
Só que qual o cuidado que eu tenho que ter aqui? Eu não tenho um OH, não tenho uma hidroxila. Se eu tenho uma hidroxila é porque esse composto ele pertence à função álcool. Então eu não vou poder usar a terminação O, eu vou ter que usar a terminação OL. Então esse daqui é o etanol. O etanol a gente pode dar o nome usual para ele também de álcool etílico, certo? Que é o álcool aí que a gente usa para a fabricação do álcool 70%, beleza? Agora, o que vocês têm que ver? A hora que eu coloquei aqui a numeração nesse segundo composto, eu comecei a contar do carbono que está mais próximo ali da hidroxila. Sempre que a gente tiver uma função orgânica, a gente vai tentar dar a menor numeração possível para essa função. Então, a hora que eu fui colocar aqui a numeração, a gente tem que ver o seguinte: como eu tenho apenas 2 carbonos, o OH obrigatoriamente estaria no carbono 1. Não faria sentido eu começar a contar desse carbono e colocar ele no carbono 2. Pensa assim, a química quer sempre o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é eu começar aqui pelo 1, beleza? Então eu não preciso colocar um etanol. Se por acaso eu tivesse mais possibilidades, aí eu ia ter que numerar essa função. Eu vou dar outro exemplo aqui daqui a pouquinho. Agora, esse terceiro exemplo, o que a gente tem? Na cadeia eu tenho 4 carbonos. Se eu tenho 4 carbonos, eu vou usar o prefixo but. Agora, nessa minha cadeia, eu não tenho só ligação simples, eu vou ter aqui uma ligação dupla. Se a gente tem uma ligação dupla, eu vou usar o intermediário em. Mas o que eu tenho que tomar cuidado? Essa ligação dupla, para esse composto, seria ali a única posição possível? Não. Ela poderia estar entre o carbono 1 e 2 ou entre os carbonos 2 e 3. Se eu tenho mais de uma possibilidade, eu preciso indicar no nome qual é a posição ou da insaturação ou da função orgânica. Então, nesse caso, o que a gente tem que ver? Eu tenho que começar a contar aqui da direita, porque é o que está mais próximo da insaturação. Se eu começasse a contar aqui dessa ponta, o que ia acontecer? A minha insaturação ia ficar no carbono 1, 2, 3. Eu não consegui uma numeração menor, que é a numeração 1, então eu vou começar pela ponta, onde a insaturação fica com a menor numeração. Por isso que eu comecei daquela extremidade. Então lá, tenho 4 carbonos. No carbono 1, eu tenho uma ligação dupla, por isso que eu usei o em aqui. Como eu só tenho carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto, então a terminação O. Então, but-1-eno. Quando a gente pega e dá a numeração para a insaturação, eu posso pegar e ao invés de colocar no meio do nome essa numeração, eu posso jogar ela aqui para frente. Então, esse composto, eu poderia chamar ele também de 1-buteno. Então, but-1-eno, ou eu pego esse número e jogo aqui para frente, 1-buteno, beleza? Agora, esse último exemplo que eu coloquei aqui para vocês, eu misturei tudo. Eu tenho tanto função orgânica quanto ligação tripla, tenho uma insaturação. Quando vocês têm em um mesmo composto insaturação e função orgânica diferente de hidrocarboneto, quem vai ter preferência para ter a menor numeração? Sempre a função orgânica. Pensa assim, quem manda mais? A função. Então, eu vou procurar deixar ela com a menor numeração. Então, ao invés de eu começar a contar dessa extremidade, eu vou começar a contar dessa, porque é onde está mais próximo da função orgânica, certo? Agora, a cadeia inteira ela tem 5 carbonos, então eu vou usar o prefixo pente. O que a gente tem que ver? No carbono 4 eu tenho uma ligação tripla, então 4-in. E no carbono 2 eu tenho a função
álcool, função álcool, terminação ol. Então, pente 4-in-2-ol. Fica meio estranho assim, mas é esse o nome desse composto. Como que eu poderia reescrever? Eu não falei para vocês que o número da insaturação eu posso jogar? Que o número da insaturação eu posso jogar para frente do nome? Então, esse 4 que eu coloquei aqui se refere à posição onde a tripla ligação está. Então, eu posso chamar esse composto de 4-pentin-2-ol. Fica estranho aí também, mas um pouco menos, beleza? Essa parte tem bastante coisa, mas vocês vão ver que é sempre a mesma regrinha. Todo composto orgânico vai ter lá prefixo que indica o número de carbonos, o intermediário que indica o tipo de ligação que eles vão fazer e a terminação que vai estar relacionada aí à função orgânica. No nosso próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as cadeias ramificadas. Até o próximo vídeo!